Não tem problema, galera. Quem quiser deixar a câmera fechada aí, tá? Pode deixar. Beleza? Sem estresse. Beleza. Bom, alguém tem alguma dúvida em específico aí, que quer levantar a mão, quer tirar, quer falar aí? Podem apertar aqui pra gente criar fila, né? Ninguém? Um louco. Bom, galera, já que ninguém tem nenhuma dúvida, eu acho que eu vou encerrar, então. Caralho. Manda aí, Edson. Fala, querido, tudo bem? Tudo O áudio bom? tá bom aí? Tá bom, sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando, no caso de hoje, quando ele chega em alvo, né? Ele chegou a um alvo aqui de espelhamento macro aqui de um alvo aqui. Eu posso inverter a mão quando ele chega em alvo em região macro assim? É seguro? Por mais que eu tiver feito uma gordura boa, eu posso inverter a mão e aumentar o lote ou posso inverter a mão e com um lote mais seguro? Vamos lá. Não é porque o mercado chegou numa região de alvo macro que necessariamente ele vai corrigir, ele vai inverter a tendência, enfim, né, vai mudar o comportamento dele. Não, ele está só chegando num alvo de uma estrutura que ele está trabalhando, né? Obviamente, a gente precisa avaliar a questão das confluências, tá? Vamos supor, o que eu estou querendo falar? O mercado chegou no segundo alvo de espelhamento macro, junto tem uma média de 200 de 60 minutos, ele está afastado das médias menores, chegou esticado lá, pô, você tem mais confluências. Nesses casos, você pode sim, obviamente, fazer uma operação de venda, né? Porque ele chegou numa região e tem confluências somando a região do alvo. Agora, não é porque ele bateu no segundo alvo lá em específico, no terceiro alvo, que eu vou sair vendendo ou comprando, né? Precisa ser avaliado as confluências. Com relação à questão do gerenciamento da mão, que você comentou, o que é interessante a gente notar, cara? Independente se você já tem uma gordura ou não no dia, você precisa primeiramente avaliar o tamanho do stop. Você vai ter que colocar na operação, tá? Em questões de pontos. A partir daí, você começa, óbvio que é um raciocínio que você tem que fazer meio rápido ali na hora, né? Mas a partir da quantidade dos pontos que você vai ter que posicionar de stop, a partir daí você começa a entender, pô, qual que é o contexto da operação? É um contexto bom? Beleza, então é mais um ponto positivo. O stop é curto em pontos? Então é uma operação que tem contexto e tem stop curto. São duas confluências a favor do possível aumento de mão. Agora, chegou no alvo macro lá, só que o stop eu estou tendo que deixar de 300 pontos e o contexto nem está tão legal. Pô, eu não vou aumentar a mão, né? Então, assim, Edson, tudo vai depender, cara, das variáveis que você tem ali na hora, entendeu? Eu não posso te dar uma receita de bolo fixa, porque não é assim, entendeu, cara? Tudo vai depender de como o mercado te dá o trade ali, né? Que nem o pessoal muitas vezes pergunta, até mandei um áudio esses dias para vocês no grupo, né? Muita gente pergunta, Samuca, se você pudesse escolher só um operacional, só um setup, alguma coisa do gênero, né? Para operar, o que você escolheria? Aí que tá, eu não escolheria nada, né? Porque eu vou ter que trabalhar de acordo com aquilo que o mercado está me mostrando, entende? Vai ter ciclos do mercado que ele vai estar em tendência, que gatilhos de continuidade vão ser ótimos, né? A gente vai só pegar continuidade, 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 que vai dar boa. Só que vai ter contextos, só um pouquinho. Oh, obrigado. Só que vai ter contextos em que o mercado vai estar mais lateral, vai estar mais enroscado. Se você ficar querendo operar tendência, não vai dar certo, tá? Tem que se adaptar. Então, vai ter horas que trades de contra-tendência de 61, né, de assimetria vão funcionar mais, outras horas menos. Por isso que o Adriano, né, bate bastante na tecla da gente reagir ao que o mercado está te mostrando. E através disso, a gente, com essas variáveis, ponderar a questão da entrada, do aumento de mão, né, e tudo mais. Beleza? Show de bola. Obrigado, Samuca. Fechou. Denis. Fala, Samuco. Boa tarde, brabo da firma. Beleza? Ô, Samuquinha, eu tenho uma dúvida de sempre quando que eu posso subir meu stop loss técnico. Tipo
Eu sempre fico com essa dúvida, quando eu entro na operação, e quando que a operação começa a pagar, que eu consigo subir meu stop técnico. É sempre quando ele faz um mini pullback ali, e continua a tendência que eu subo para o último fundo. Tá. Vamos responder isso daqui, ó. Deixa eu ver se no dia de hoje dá para a gente responder aqui. Acho que dá, tá? Vou botar aqui o dia de hoje nos 2 minutos. Assim, sei que é meio complicado eu falar isso, mas vamos esquecer um pouco o contexto agora, tá, galera? Vamos tentar olhar só para essa questão do stop técnico que o Denis está comentando. Vamos supor que eu fiz uma entrada, vamos ver, aqui nesse candle, tá? O mercado ancorou aqui nas médias, deixou com diminuição, 9, 20, 50 alinhadas para cima, tem alvo, né, para ele cumprir, e teu stop técnico está aqui embaixo, beleza? O mercado subiu um pouquinho, corrigiu, fez um novo fundo. Eu posso trazer meu stop técnico daqui, né, para cá? Não, ainda não. Quando que eu movimento meu stop? Tá? A partir do momento em que o mercado renova topos e fundos. Tá? No caso de uma tendência de alta, a partir do momento que o mercado renovar topos, né, e confirmar essas renovações de topo. Tá bom? Então, o que eu estou querendo falar com isso? O mercado subiu, fez um topo aqui, corrigiu, renovou topo. O que é renovar topo? É ele romper aqui, ó, esse topo anterior. Aqui ainda não. Aqui ele renovou topo? Não. Aqui ele só violou. E aqui acho que vale eu comentar uma coisa com vocês que é bem interessante. Diferença de violação e rompimento. Tá bom? Vou aproximar aqui, ó. Com relação a esse topinho, beleza? Esse cara apenas violou esse topo anterior. Por quê? Porque ele deixou defesa vendedora, deixou sombra nesse candle. Tá? Esse cara aqui rompeu. Por quê? Porque ele saiu ancorado das médias e fechou com condição acima do topo anterior. Tá? É sempre importante a gente definir e saber visualizar isso, porque isso vai extremamente de encontro à questão. Eita, daí vai totalmente de encontro à questão de você movimentar, né, o teu seu stop gain ou não. Então você não pode movimentar, por exemplo, teu stop para cá se o mercado só violou o topo anterior. Você só vai poder movimentar se o mercado romper com convicção o topo anterior. Beleza? Então, por exemplo, ele fez esse gatilho aqui, esse candle, não movimentaria. A partir do momento que ele fechou esse cara aqui, aí sim eu posso trazer meu stop para cá, para esse fundo aqui. Beleza? Tá? Beleza, o mercado deu continuidade, acabou ficando um pouco lateral aqui. Sinceramente, aqui, ó, apesar de ele ter feito um topo aqui e um processo corretivo meio lateralizado, né? Eu não entendo aqui como fundos relevantes para movimentar o nosso stop tá, para cá. Mas aqui, ó, fez um topo e fez outro fundo aqui, para mim, mais visíveis, mais relevantes. Tá bom? Poderia trazer meu stop daqui para cá só quando ele fechasse esse candle aqui. Percebe que daí sim ele fechou com convicção acima do topo anterior. Beleza? Estou falando de uma maneira assim, simplista, né? Obviamente. Óbvio, galera. Vamos para a prática agora, tá? Sendo bem sincero com vocês. Se aqui era nosso alvo e meu stop no máximo eu tinha movimentado para cá, né? Quando o mercado faz esse candle aqui, ó, vindo cumprir o alvo praticamente, cara, eu não vou deixar meu stop lá embaixo. Falando da prática, tá? Sendo bem sincero com vocês, tá? Falando da prática. Eu não vou deixar meu stop aqui. O mercado veio tocar o alvo aqui, eu trago meu stop para cá, ó. Se ele romper e eu continuar na operação, maravilha. Se ele voltar e me estopar, eu não vou devolver toda essa diferença aqui, ó, do meu stop, né, que eu atualizei para cá, para o stop de onde ele estava, né, tecnicamente. Entende? Então tem que ter essa malícia também, tá? Não dá para vacilar. Porque às vezes, por questão de 20, 30, 50 pontos, a gente deixa um trade de 400 pontos voltar para trás. Aí não faz sentido.
né? Mas se você está bem posicionado, está bem comprado, né? E o mercado está andando a teu favor, e você está no início da operação, aí proteja tecnicamente, senão você vai ficar saindo, né, sendo violinado, que nem a galera fala, toda hora. Agora, o mercado cumpriu o alvo, né, você já fez parcial e tudo mais, está desconfortável, você está pagando para ver se ele vai romper a região, aí espreme. Não tem por que ficar pagando toda essa diferença, correndo o risco do mercado voltar à toa aí, você perder bons pontos, né, por conta disso, tá bom? Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo aqui legal pelo 5 minutos aqui, ó. Deixa eu achar um dia aqui, ó, interessante. Por exemplo, ó, e isso pelo 2 é interessante de ser feito, tá? Porque, por exemplo, você pega um trade que nem essa pernada de queda do índice aqui, ó, nos 5 minutos. Vamos supor que por algum motivo, tá, galera? Vocês venderam aqui, ó. Sei lá, por algum motivo vocês venderam aqui. O mercado, em algum momento, deixou uma estrutura para você proteger o trade de fundos, né, descendentes, topos de fundos descendentes. Não, o mercado caiu reto aqui, ó, fazendo vários candles em sequência. E aí que está a grande sacada de descer para os 2 minutos. Né? Vamos jogar aqui nos 2 minutos. Vamos ver se os 2 minutos deixou alguma estrutura para a gente proteger o trade aqui. Ó. Olha aí, ó, 2 minutos deixou. Tá? Então, por exemplo, ó, mesmo ponto que a gente vendeu lá pelo 5, foi por aqui. Conseguem visualizar que o 2 minutos fez um pullback aqui nas médias, coroa, inclusive aqui deu venda pelo 2, né? Inclusive deu venda pelo 2. Conseguem visualizar esse fundo e esse topo? Quando que eu trazer meu stop que estava técnico daqui para cá? A partir do momento que esse candle aqui, ó, fechou com convicção para baixo da mínima aqui. Esse cara, ele fechou basicamente na mesma região, né? Então ainda ele não tinha rompido. Mas a partir do momento que esse cara fechou com confirmação para baixo desse fundo anterior, aí eu trago meu stop que estava no técnico aqui para o técnico aqui do 2 minutos. Tá legal? Estou conseguindo entender essa leitura em paralelo com 2 minutos? Tá? Isso é excelente, galera. É excelente. Por exemplo, ó, 2 minutos aqui, ó. Vamos supor que você fez uma parcial aqui nesse fundo e está querendo pagar para ver se o mercado vai dar continuidade para queda. Galera, aqui, ó, a gente tem outro topinho aqui, ó. Tá? Outro topinho que depois o mercado rompeu, perdeu aqui, né, no caso, nesse candle aqui, ó. Esse candle confirmou o rompimento dessa mínima. Ó a diferença, ó. Violação, rompimento. Percebem? Somente nesse candle ele confirmou o rompimento desse fundo. Teu stop que estava aqui, ó, você vai trazer para onde? Para cá, ó. Nunca, mas nunca mais você perde nesse trade. E aí, agora você paga para ver se vai lá no alvo que você quer, por exemplo. Entendeu? Então, a movimentação do teu stop, preferencialmente, né, ela tem que ser sempre técnica. Existem outras metodologias? Sim. Existe lá como é que é o nome? O train stop. Existem alguns indicadores que você pode utilizar, high-low, né, por exemplo, você pode utilizar para ir movimentando o stop. Mas dentro do operacional, a melhor forma que a gente utiliza é o stop sempre técnico através das estruturas que o mercado vai te deixando de topos e fundos. Beleza, Denis? Deu para pegar aí? Fechou, Samuca. Deu certinho aqui, viu? Obrigado. Fechou. Valeu, cara. André. Fala, Samuca, boa tarde. Boa tarde. Samuca, seguinte, eu tenho, desde o início do ano aí, estudado um pouco aí com os vídeos de vocês aí, né, no YouTube, mais o Telegram, e a minha dúvida é o seguinte, igual o mercado hoje, ali por volta de 11h30, meio-dia, se eu não me engano, ele atingiu um alvo macro ali, né, do 61, acho que o topo do dia 21 com o fundo lá, né? E a minha pergunta é o seguinte. Pode falar, perdão. A minha pergunta é o seguinte, tipo, só que ele ativou ali a volta em V, né? Uhum. E tinha alvos ainda, se eu não me engano, para cumprir para cima.
A minha pergunta é o seguinte, até onde, ou jamais, a gente opera também contra um 61 macro, ou existe alguma exceção para a gente pegar alguma entrada Tá, contra o 61 macro? perfeito. Vamos lá. O 61 macro que ele está falando, galera, é com relação a esse 61 aqui, ó, pegando o topo do dia 21 com o fundo do dia 29, percebe? Aqui ó, o mercado caiu, aqui nós tínhamos um 61% e aqui um 7,5%. Acredito que é esse, né, que você está falando, né? Isso, exatamente. Show. Galera, o que a gente precisa entender, tá, para operar contra o 61? Óbvio, tem que tomar um certo cuidado a mais, tá? Porque 61 dentro do operacional, vocês sabem da importância que ele tem. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser rompido. Não possa ser rompido, até porque se o mercado ficasse respeitando o 61, ele estaria lateral desde do dia que inventaram o mercado, né? Que inventaram um gráfico aí. Então, os 61 eles vão ser rompidos. Quando que a gente consegue entender que o 61 está mais suscetível a ser rompido ou não? A partir do comportamento das estruturas que o mercado está te deixando e também, principalmente, das médias. Tá legal? Vamos entender, cara, o contexto de hoje, tá? O mercado jogou para queda, tá? Fez a mínima aqui, ó, se a gente olhar no 60, ó, ele testou a região da média de 200, dos 60, tá? E rejeitou. Galera, mais um ponto importante. Eu já falei para vocês, vocês estão de prova aí, podem ver nas mensagens. Eu já falei da importância dessas médias de 200, principalmente quando elas estão inclinadas, tá? Quando elas estão nessa angulação aqui agressiva. Cara, é batata. O mercado pode até violar ela. O mercado pode até violar ela, mas que ela tem uma pressão extremamente absurda, ela tem, tá? Então, hoje, inclusive, né, a gente fez uma compra aqui nessa região, que eu passei aí para vocês no início do dia, o mercado praticamente entregou ali o movimento que ele esperava, por pouquíssimos pontos não tocou a parcial, daí acabou caindo, que foi o momento que ela violou aqui a 200, e depois entregou todo o movimento de alta do dia, né? Mas enfim, aí faz parte. Mas voltando à tua dúvida, cara, vamos entender o que a gente tinha a favor e o que a gente tinha contra, tá? Para operar o rompimento, né, no caso desse 61%. Aqui, cara, o que é interessante a gente analisar? Até antes de eu falar sobre o que tinha a favor e o que tinha contra, tá? O que é importante a gente analisar? Existem três tipos de pullback, tá? Existem três tipos de pullback. O pullback pré-rompimento da região, o pullback pós-rompimento, que vocês estão cansados de escutar eu falar, e o pullback no rompimento da região aqui. Beleza? Existem esses três tipos de pullback. Ok. Dito isso, vamos agora para analisar o dia. Vocês conseguem visualizar que até com relação aqui, ó, a esse topo, o mercado caiu e acionou esse espelhamento para cima? Então aqui você já tem o primeiro critério, vamos dizer assim, que seria a identificação de uma estrutura de mercado. Ele acionou esse espelhamento aqui. Beleza? Se a gente fosse pegar e traçar alvos desse cara para cima, a gente percebe o quê? Mínima com essa máxima aqui, primeiro alvo estava dando aqui. Que coincidência, né? O mercado ter cravado o alvo aqui, né? Coincidência, mas enfim. Então você tinha essa estrutura de espelhamento aqui. Tá? Poderia estar analisando, por exemplo, espelhamento a partir desse topinho aqui, também poderia, tá, galera? Percebam até ó, que é basicamente a mesma região. Ó, o primeiro alvo desse espelhamento aqui, em confluência com o segundo alvo desse espelhamento aqui. Ó. Percebe que ele gera uma região aqui, ó, né, de alvo do Fibo? Então, ali, por natureza, como vocês já sabem, seria uma região de interesse. Tá? A partir do momento que o mercado fez essa pernada de alta, tá bom? Ele acabou corrigindo. Tá? Ele acabou corrigindo, fazendo o quê? O que eu acabei de desenhar ali para vocês. Um pullback, consegue identificar, galera? Um pullback no rompimento do espelhamento aqui. Tá bom? Um pullback no rompimento desse espelhamento. Beleza?
Aqui ele deixou um gatilho interessante na média de 50 de ignição. Aqui, ó, no meu ponto de vista, valeria uma compra. Tudo bem que está um pouco caro pelo 5, mas entendendo que ele acionou esse espelhamento, poderia vir buscar alvo e ancorou na média de 50. Pô, Samuel, mas a 9 e a 20 estão para cima, né? O mercado não fechou com ignição para fora da 9. Ok. Aí é outra leitura que a gente tem que fazer. Aqui a gente teria que estar confiando nessa média de 50 como uma correção na 50. Não tem, por exemplo, a correção na média de 9, a correção na média de 20, que a gente pega a continuidade? Por que a gente não pega a continuidade ancorada na média de 50, por exemplo? Entende? Se a gente for jogar aqui no 15 minutos, e assim, fica a dica, tá? Saber que horas que foi isso? 12h10, tá? 12h10. Meio-dia, aqui, ó, por aqui, né? Galera, quando o mercado corrigiu, isso daqui, ó, eu nem deveria estar falando, porque é assunto de mentoria, tá? Mas fica a dica aí para vocês. Quando o mercado corrigiu na média de 50, que média que o mercado veio corrigir no 15 minutos? Consegue visualizar? Então, aqui até ficou interessante pelo fato de ser uma estrutura macro, né, de alinhamento entre 15, 5 e 2 minutos. Exatamente, Rafael. Ou seja, sempre que o mercado nos 5 minutos está indo na 50, ele pega um no 15 minutos. Consegue entender isso? Tá? Então, assim, foi uma correção na 20 aqui do 15, na 50 do 5, que no de ignição de continuidade. Com pullback no rompimento da região aqui, ó, do espelhamento. Beleza? Aqui valeria uma compra para o stop aqui mínimo. Tá? Óbvio, foi um trade que demorou, né? Enfim, né? Aqui ficou um pouco atrasado, depois explodiu. Tá? Mas aqui é muito claro que a ancoragem das médias, a estrutura de alta que foi acionada, tá? O 61 pode segurar? Pode, mas você não concorda comigo, André, porque ele está muito mais sujeito a ser rompido. Então você só vai operar contra 61 quando você tiver confluências que te embasem, que te dê segurança de que aquele 61 pode ser rompido. Que são essas, uma das confluências são essas que eu estou falando para você. Tá legal? Por exemplo, tá? Vou desenhar um cenário aqui hipotético, tá? O mercado caiu, fez uma pernada de alta, vindo corrigir, e aqui a gente tem um 61%, tá? Essa linha vermelha é um 61%. E nessa correção aqui, ó, a 9 inverteu e ficou aqui para baixo, vamos supor que foi uma correção. E assim, ó, prestem atenção nisso daqui que eu vou falar, tá? Vocês já vão entendendo onde eu quero chegar, por favor. Então, vamos supor que a média de 9 aqui, ó, essa correção foi bem significativa, foi forte, que a média de 9 não acompanhou e ficou aqui embaixo. E vamos supor que a média de 20 da mesma forma, ó, ela mais devagar, né, ela acabou cruzando a 9 e ficou aqui embaixo. Por quê? De novo, porque foi uma correção forte, tá? Você acha que se o mercado deixar um candle aqui, ó, por mais que seja um candle comprador, você acha que ele vai romper esse 61%? É muito difícil. É muito difícil, porque você não tem ancoragem de médias móveis aqui, ó. Você não tem ancoragem de médias móveis, olha o distanciamento das médias para o preço. Agora, vamos melhorar isso daqui? E se eu botar, por exemplo, uma VWAP? Quem me responde que trade é esse daqui? Vamos ver os comentários aí. Que trade que é esse daqui, galera? Assimetria, exatamente. Conseguem entender o racional da simetria, pelo que eu estou falando aqui? Tá? É muito difícil o mercado romper o 61% da pernada de queda aqui, ó, anterior, sem a ancoragem das médias móveis. Ainda mais se ele passa para cima da VWAP. Beleza? Então, a simetria, já agora enganchando em outra coisa, né? Eu tô no freestyle aqui, galera. Eu tô falando, enfim, né? Mas acho que vocês estão conseguindo entender.
Então, quando ele vem para simetria mais afastado, a simetria é justamente o trade de retorno que ele pega até a ancoragem aqui das médias, ó. Até a ancoragem da 9 e da 20, por exemplo. Beleza? Então, nesse caso aqui, mas é nunca que eu vou comprar esse Kindle aqui, por exemplo. Tá? Consegue perceber, André, a diferença de contexto? Né? Ah, Samuel, mas o mercado fez um pivô de alta aqui e bem na hora dele romper, ele deixou o Kindle de ignição, mas está na cara do 61, não tem coragem de média. Tá? Então, um contexto em que você não tem coragem de média, não tem estrutura de preço, né? Para um contexto em que você tem uma estrutura de preço, de espelhamento, um pullback, coragem nas 50, médias próximas, alvo para ele cumprir aqui em cima. Tá vendo a diferença? Beleza, André? Show, Samuca, obrigado. Deu para entender muito bem. Valeu. Fechou, maravilha. Valeu, cara. Consórcio e Krypton e Marlon. Acho que é Marlon teu nome, né? Boa tarde, Samuca, isso? Eu Beleza? vou arrumar depois esse nome, Né? fica mais fácil. Eu sou dono. Samuca, eu tô acompanhando vocês faz alguns dias, tá? Eu Uhum. tô quase um ano operando no mercado e eu acompanhei vários picaretas no mercado, né? Uhum. Essa é a realidade. Então, tô me assimilando com o operacional de vocês e tô gostando bastante, só que tem algumas dúvidas que, talvez para os demais que escutem aí, é uma coisa bem simples, mas para mim ainda falta assimilar. Então, por exemplo, como eu tô com alguns vícios de mercado, para comprar, por exemplo, ou vender independente, como são várias médias que tem ali no operacional, quando a 9 cruza de 21, exemplo, eu tenho que esperar todas se alinharem para poder comprar ou vender, ou quando a 9 cruza 21, já tem um pré-alinhamento, eu já consigo, com um candle de ignição, por exemplo, iniciar o trade, ou para compra ou para venda. Tá. Aí que tá, cara. Vai mais além disso, entende, Marlon? Vai muito mais além. Não é porque só as médias. Vou utilizar o exemplo de hoje, tá? Hoje deu um exemplo com relação a isso em 2 minutos. Por exemplo, tá? E até eu gravei o vídeo, não sei se vocês viram, mas enfim, eu gravei um vídeo falando sobre isso um pouco antes do almoço, tá? Pô, aqui as médias se realinharam, 9 a 50 passando por meio, a 20 deixou o gatilho de ignição. 9, 20, alinhou com a 50 aqui, mais um gatilho de ignição. Aqui outro gatilho de ignição, outro gatilho de ignição, outro gatilho de ignição. É só eu comprar esses gatilhos? Aí que tá, cara, vai muito mais além disso, entende? Você analisar só média é uma leitura rasa. Por isso que a gente bate tanto na tecla, galera, da questão do contexto, das confluências, porque são várias variáveis que a gente vai juntando para conseguir fazer a leitura do mercado. Por exemplo, por que não era só comprar aqui? Beleza, o mercado subiu aqui. Ok, perfeito. Mas por que não era só comprar nesses gatilhos? Primeiro porque você tinha duas médias de 200 dos 2 minutos na cara. E conta os preços. Dá um oi, peixe? Uhum. Quer falar aí? Não? Fala, galera. Adriano aí, galera. Dando um salve pra vocês aí. Tamo junto. Boa. Pô, deu 70 pessoas. Beijão? Isso daqui é só Telegram, né? Só Telegram, né? 75, ó. Fechou. Boa. Tá vendo? Voltando, então, por que não era só comprar? Primeiro que você tinha duas médias de 200 de 2 minutos na cara. Contra ainda, né? Percebe que aqui elas estavam contra o preço que estava subindo. Se eu jogar, por exemplo, nos 5 minutos, eu vou ver que nessa região eu tinha a média de 50 dos 5 também desalinhada e contra. Olha aqui o que você falou, Marlon. É só comprar aqui ó, na inversão da 9 e da 20? Não, cara. Não é. Né? Não é. Além disso, ó, você tinha, por exemplo, uma média de 72 também aqui, ó, nos 5 minutos, contra, tá? Mas não para por aí, vamos lá para 15 minutos. Se eu for olhar os 15 minutos, eu também tinha aqui, ó, média de 20 contra, tinha média de 200 exponencial do 15 minutos contra, vou voltar aqui por 5. Eu tinha, vou pegar um FIBO, pegar essa mínima com esse topo,
eu tinha uma região de 61, tinha uma região de 76 contra, tinha uma região de troca de polaridade aqui com esses fundos. Tá vendo como não é só comprar ou vender na inversão das médias? Tudo isso, cara, quando eu mando uma análise para vocês, entendam que tudo isso está em jogo. Eu estou analisando várias e várias confluências, o que está a favor, o que está contra. Percebem? Então, assim, Marlon, você deve estar se perguntando, pô, mas como é que eu vou olhar tudo isso? É tempo de tela, é estudo, é fazer backtest, né? O fato de vocês estarem no Telegram já ajuda vocês a começarem a entender o racional. De repente, posteriormente, você fazer a mentoria para entender de verdade todas as formas que a gente analisa o mercado seria interessante, né? Visto que você está chegando agora, enfim. Mas percebe, cara, consegue identificar como você tem que olhar o todo, tá? Não quer dizer, tá? Se 2 minutos alinhar as médias ali menores, deixar aqui uma ignição para cima e tiver uma média maior contra, que a gente não possa comprar. Não estou querendo falar isso, a gente até pode. Só que aí são cenários específicos, são contextos específicos. Hoje, eu poderia ter passado para vocês esses gatilhos de compra? Poderia. Mas por conta dessa quantidade de trava, eu particularmente fiquei desconfortável. Não entendi que valeria a pena efetuar uma compra aqui. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois o mercado deixou uma operação, que nem eu já comentei para vocês, excelente nesse gatilho aqui. Tá bom? Então, é por aí que é o caminho, tá, Marlon? Assim, o que eu Obrigado, aconselharia Samuca. você? O que eu aconselharia você, tá? Eu vou mandar aqui, ó, no chat. Deixa eu só abrir aqui, pera só um pouquinho. Só um minutinho. Eu vou mandar aqui no chat o da playlist do Telegram, do YouTube, perdão, com todos os meus fechamentos de mercado. Além do meu YouTube, tem também o YouTube do Adriano. Sim, maratona isso, tá? Assista todos esses vídeos, que aí você vai começar a conseguir entender melhor a questão das confluências, do que olhar, como a gente olha, tá? Então, se eu fosse você, deixa eu só passar aqui pegar a playlist, tá? Só um minutinho. Se eu fosse você, eu maratonava esses vídeos aí, tá? Ó, só para reforçar. Não sei se vocês estão vendo, mas Então, só um minutinho aí, galera. fala Sarroca, beleza? Só um minutinho aí. Deixa eu só passar o link aqui rapidinho, só um minutinho. Foi pior que o Nelson, então. Cara, não, ele deu uma... Deixa eu pegar aqui, que daí quem não tiver acesso, já fiquei com o link, já salvo o link. Compartilhar, copiar. Ó, mandei o link da playlist aí, tá? Essa é da minha. Da Adriana é só vocês entrarem lá no YouTube dele que vocês já vão ter acesso. Beleza? Fechou, Marlon? Fechou, Samuca. Obrigado pela ajuda. E só frisando aí que depois, quando anunciou ali que poderia ter um pullback, pegar o segundo espelhamento do dia, para onde eu consegui entrar e recuperar o que eu tinha perdido na manhã e sair no positivo. Obrigado pela ajuda. Fechou, cara. Maravilha. Parabéns aí. Show de bola. Galera, deixa eu só reforçar um aviso aqui que o Adriano veio me lembrar. Até esqueci de falar. Acho que todos viram, mas vou reforçar, tá? As vagas do QG agora vão ser disponibilizadas para vocês do Telegram Pro. Antes era fechada, as vagas que eu digo do rotativo, né? Para deixar bem claro. Antes as vagas eram disponibilizadas somente para a galera que já fez a mentoria. Pelo fato de a gente entender que muitos de vocês já estão tendo acesso ao operacional, já estão entendendo, estão com uma leitura alinhada com a nossa, nós decidimos disponibilizar as vagas do rotativo para vocês também do Telegram. Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagem depois no particular, que eu vou mandar um formulário para vocês preencherem, tá? Para a gente ir levantando a quantidade de pessoas que têm interesse ou não, e, na sequência, tentar agendar uma data aí para vocês virem, tá bom? Espera aí que tem... Ué. Só um pouquinho, galera.
Tem alguém com o microfone aberto aí. Enfim. Então, para a gente agendar aí na sequência com vocês, tá? E o que eu ia falar? O valor é de R$ 3.000 a semana, tá? Para você ter acesso a toda a estrutura do QG, ter acesso a mim, ter acesso ao Adriano, a galera que está operando aqui, enfim, tá? Fica aí o convite para vocês, para quem quiser passar uma semana, 2 aí com a gente, beleza? Aldinei. Opa, boa tarde, Samuel. Boa tarde. Beleza? Boa tarde a todos. Então, a minha dúvida, né? Eu até fiz o curso do Start, Legal. gostei demais do curso, abriu minha mente e assinei o Telegram também. Assim, na verdade, eu tô com dificuldade de definir, né, operacional. Eu estou estudando os padrões, só que parece que eu vejo mais travas, né, mais impedimento de entrar do que de não entrar, na verdade, do que de entrar. Você sugere, assim, como que... A minha dificuldade basicamente é essa mesmo, falar, não, aqui é o padrão tal, né? Então, eu sei que eu tenho que voltar às telas, né, estudar o gráfico parado e tudo, para ter mais segurança. Então, assim, é mais ou menos isso, definir, né, que momento que eu vou poder, assim, começar de uma coisa só também, né? Porque eu até, pela live do psicólogo lá, ele falou que talvez a gente fique olhando muita coisa e muito operacional, muito gatilho ao mesmo tempo e acaba se perdendo, você entendeu? Não sei se eu consigo explicar. Sim. Não, perfeito. Cara, primeira coisa que eu queria te falar, isso é extremamente normal, tá? Extremamente normal. Aconteceu com o Adriano, aconteceu comigo, vai acontecer com você, com o João, com a Maria, enfim, tá? É extremamente normal. Com relação ao curso Start, cara, é o seguinte, o curso Start, o objetivo dele não é passar para vocês um operacional definido, mas sim introduzir um conhecimento de base para que você, através desse conhecimento da base, daquilo que você precisa aprender, aí sim desenvolver um operacional, que é o que a gente faz hoje aqui no Telegram, né? Enfim, ensina na mentoria e tudo mais. Então é extremamente normal isso, cara. Você tem o conhecimento do que é uma LT, você tem o conhecimento de como traçar um fibo, de como interpretar uma média, mas você percebe que esse conhecimento tá assim, né? Ó. Chegou na mentoria, o teu conhecimento vai fazer assim, ó, ele vai afunilar. E é aqui que você vai ter as estratégias específicas, que você vai ficar mais claro do que fazer ou não, baseado no que você aprendeu no Start. Por isso que não adianta também o cara chegar sem conhecimento nenhum sobre o mercado para fazer a mentoria. Porque se o cara não sabe traçar um FIBO, como é que ele vai entender uma estratégia que a gente utiliza a FIBO que a gente ensina no Start, entende, cara? Não tem como. Então, assim, isso é normal, tá? Primeira coisa que eu queria falar para você. Isso vai se resolver, como você mesmo disse, com tempo de tela, a partir do momento que você for identificando padrões recorrentes que o mercado deixa. Né? Como você está no Telegram Pro, a gente já está te dando um direcionamento. Ó, Aldrin, faça isso e isso aquilo. Quando ele chegar no 61, esticado, afastado das médias, com uma VWAP do dia anterior e a média de 200, ali é venda. Né? Quando o mercado acionar espelhamento, acionar pivô de alta, corrigir nas médias, deixar gatilho de ignição, é compra. Entendeu? Então a gente já está te dando, de certa forma, um direcionamento. Mas isso, ou você, sendo bem sincero, cara, ou você tenta, quanto antes, fazer a mentoria da Adriano para ter já algo, entre aspas, mastigado do que você deve fazer, ou você, com o teu tempo de tela, com os teus estudos, observando esses padrões recorrentes que vai aparecendo, vai desenvolvendo o teu operacional. Entendeu? Que também não tem nada de errado nisso, né? Mas aí vai muito provável que vai levar muito mais tempo, porque até você validar tudo, até você, né, estudar e ir criando esse tempo de tela, vai ser um processo mais demorado, entende? Então na mentoria ele dá mais pronto os gatilhos, é isso? Mais o quê? Mais detalhado? Sim, não, que nem eu falei, cara. O Start, você tá aqui, ó, você conheceu um monte de coisa. Na mentoria, ele vai direcionar. No Start, você aprendeu que eu pego o topo e o fundo para traçar um fibo de retração. Na mentoria, ele vai te ensinar que quando você tiver um fibo de retração e o mercado chegar esticado no 61, afastado das médias, com as outras confluências, ali possivelmente vai dar uma compra. Percebe que aumentou o número de informações, a gente está te direcionando para o que você tem que fazer? Entendi. Entende?
Então, é por isso que eu te falei, ou você desenvolve uma estratégia tua, né, conforme você for operando, com o teu tempo de tela, ou você vem com a mentoria, que daí a gente já vai te dar, entre aspas, mastigado, o direcionamento daquilo que você tem que fazer, né? Mas aqui no Telegram a gente já está, de uma forma ou outra, fazendo isso, né? Não, tranquilo. Então, é uma questão de tempo, de De tempo, estudando, de fazendo backtest. Esse mês vou estudar gatilhos de continuidade. Você pega todos os gatilhos que estão ancorados na média e que fecharam com ignição, por exemplo. Estuda isso. Você vai começar a criar confiança. Aí você vai ver, opa, esse daqui não funcionou. Por que não funcionou? Daí você abre o leque. Vou traçar um FIBO, vou ver se não tem uma média maior nos 60 minutos, né? Daí você começa a abrir o leque para ver que confluências tinham contra aquele gatilho, e assim você vai construindo, vai desenvolvendo o tempo de tela e definindo o teu operacional. Beleza? Beleza, mano. Bom demais, obrigadão, tá? Valeu, cara. Rafael. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, aham. Ô, boa tarde, cara, beleza? Boa tarde. Samuca, eu tenho duas dúvidas, mano, se possível, tá ligado? Uma foi do dia de hoje, igual desse topo que fez às 11h34, né? Que até que você tava comentando que o mercado veio e fez um pullback no rompimento, né? E, tipo assim, cara, eu peguei essa entrada e eu abri, e na hora que ele bateu no candle da 1h32, eu fiz uma parcial. Foi correto fazer isso? 32. Tá no topo aqui. Isso, no topo. Certo? Cara, aí que tá. É errado você fazer uma parcial no topo anterior? Não é errado, tá? Inclusive, não sei se vocês estão participando do projeto do Swing Trade, a gente faz muito isso lá. Mas daí é outra situação, vamos dizer assim, tá? Qual que é o problema de você ficar fazendo parcial no topo, cara? Nesse caso específico, você já vai entender o porquê. Porque você deixa de ganhar muitas vezes, né? Não que seja errado, de novo, tá? O mercado poderia ter travado aqui e iniciado um processo corretivo a partir daqui. Não é errado você fazer essa parcial. Mas em que ocasiões eu não faço essa parcial? Quando justamente você tem uma estrutura extremamente clara de alta, que já fez um pullback trocando polaridade, né? Aqui pullback, né, no rompimento, e quando você tem gatilho de ignição com médias próximas, tá? Vou desenhar de novo o mesmo cenário, só que com a questão das médias ali que eu quero explicar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o espelhamento que foi acionado, o pullback aqui, ó, na região da troca de polaridade, né? Ele deixou o gatilho, subiu, tá? Vamos supor que esse movimento de alta aqui, ó, foi um movimento forte. E a tua média de 9, por exemplo, ficou aqui embaixo. Percebe que você tem um distanciamento. Opa, deixa eu fazer amarelo aqui, peraí. Percebe que você tem um distanciamento do teu preço, que está testando o topo, para a média de 9, que está aqui embaixo. Né? Sim. Então, nesse caso, aqui sim é interessante fazer uma parcial, porque você não tem ancoragem de média. Você vai ver que, querendo ou não, aconteceu isso hoje. Mas aí o que pode acontecer? Ou o mercado corrige e vem ancorar aqui na média de 9, depois da continuidade, ou de fato ele vai reverter a partir daqui e de repente formar um topo duplo, por exemplo, né? Que é o topo duplo. Um topo, dois topos, perdeu, né? Acionou o topo duplo. Olha o que o mercado fez hoje, cara. O mercado, querendo ou não, ó, ele deixou esse gatilho de ignição e veio testar o topo anterior. Percebe que quando ele veio testar o topo anterior, ó, assim, tinha um distanciamento para 9, mas não era um distanciamento considerável. Eu, sinceramente, olhando a estrutura do espelhamento aqui, provavelmente não faria parcial, tá? Sendo bem sincero com você, eu acho que eu não faria parcial. Mas percebe que ele veio voltar corrigindo a 9 para depois dar continuidade, né? Por quê? Porque na hora dele romper essa região de topo, a 9, querendo ou não, ficou um pouco para trás. Não estava 100% ancorado no preço ali. No caso, eu, tipo assim, igual ele pegou, né, nesse candle aí, aí ele retornou, aí ele bateu na média de 9 e formou esse martelinho. No caso, eu poderia aumentar a mão? Mexe o dedo. Uhum.
Pode aumentar sim. Pode crer. Porque aqui, ó, Entendi. fica até melhor, né, cara? Ele deixou a ignição, fez o pullback, 9, 20, 50 VWAP, tudo alinhado para cima, alvo para ele cumprir aqui em cima. É mais uma oportunidade que o Entendi. mercado está te dando de ou você entrar para quem não entrou, ou de você aumentar a mão. Ô, Samuca, e no caso aí, mano, eu colocaria o stop nessa sombra dele ou eu colocaria um pouco a mais do 20? Abaixo do 20? Aqui eu colocaria abaixo da 20 como um fator de proteção, tá? Porque Proteção mesmo. pode ele vir buscar 20, de stop e depois deixa o Aham. gatilho de continuidade, né? Eu hoje, cara, eu Certo. prefiro pagar 50, 60 pontos a mais e ter essa segurança da 20 do que botar ali, né? Ninguém vai quebrar por 50 pontos, né? Aham. Então eu prefiro Entendi. já ter essa segurança da 20 também. Ô, Samuca, outra pergunta, mano. Cara, eu fico muito desconfortável em pegar trade em reversão, mano. Tipo, igual, por exemplo, Ah. na de hoje, no começo que você falou. Eu não peguei, velho. Tá ligado? Porque por ficar desconfortável mesmo e por ter muita insegurança, cara. Tipo, seria viável num trade, assim, de reversão, com mais ou menos umas 3 confluências em diante, cara? É bom, cara. É aquele negócio. Ah, tá chegando no 61. Tá, e daí? É só um 61 até o momento. Agora, você tem um 61. Eu vou explicar, vou utilizar até esse exemplo aqui, ó, que aconteceu Aham. hoje para ilustrar o que eu tô falando, né? Então, por Hoje eu não exemplo, peguei. não, tranquilo. Por exemplo, tá, galera? Deixa eu apagar esse outro FIBO, ó. Conforme eu passei ali no vídeo da abertura para vocês, nós tínhamos essa pernada de alta que o índice fez ontem. Então, eu poderia pegar esse topo aqui, ó, com essa mínima, tá legal? Traçar Uhum. O mercado abriu explodindo para queda, tá? E veio testar, ele rompeu o 61, que não tomou nem conhecimento praticamente, e veio buscar aqui, ó, o 76, beleza? Então, primeira coisa que eu expliquei ali no início aqui da live, tá, galera? Pessoal, o mercado veio buscar o 76, olha onde é que estava a média de 9 no momento. Qual que é a possibilidade dele romper direto esse 76? Muito difícil, tá? Ele até poderia romper, de repente, e vir buscar uma retração de todo o movimento de alta aqui, né? Considerando esse fundo. Porém, esse fundo já era extremamente válido, né? Extremamente relevante, tá bom? Então, aqui, ó, galera, a gente tinha o 76, vamos anotar as confluências, né? 76, mercado esticado. Fechou. Além disso, se eu for jogar nos 60 minutos, eu tinha a média de 200, um pouquinho abaixo, mas na região, 200 dos 60. Então, 3 confluências, né? Galera, olha isso daqui, né? Olha isso daqui. Olha o movimento que foi gerado a partir daqui. Olha o movimento que foi gerado a partir do toque da 200. Se eu fosse vocês, eu anotava isso, tá? Beleza. Já tá até escrito aqui. Boa. Beleza, então até agora 3 confluências, beleza? Vamos lá, voltar para os 5 Aham. minutos. O que mais que a gente tinha de confluência? Eu comentei com vocês que o dia de ontem ele acionou esse espelhamento aqui, né? Voltou a fazer um back e deu continuidade para a queda. Então a gente poderia trabalhar com o alvo desse cara aqui. Esse topo com essa mínima, ó. Primeiro alvo dava aqui na região do 61, segundo alvo cravado no 76. 4 confluências, beleza? Se a gente pegar aqui, galera, esse pivô de baixa que foi formado também, ó, consegue visualizar ele? E traçar os alvos desse cara? Sim. Eu vou utilizar o mesmo fibo, tá, galera? Só para, né, enfim. Então, esse topo aqui, primeiro alvo dele dava um pouquinho acima aqui do 76, tá? Segundo alvo, daí ia dar... Nossa, olha onde é que ele veio cravar a mínima. Nem tinha visto isso. É mágica, mano. É bruxaria, Fibonacci. Cara, eu nem vou falar nada, né? Enfim, tá? Cravou segundo alvo. Primeiro, tinha a região do primeiro alvo desse pivô de baixo também. Então, até aí, 5 confluências, tá? 5 confluências para essa região. Se eu pegar esse espelhamento, se eu não me engano, ele deu alvo lá também. Eu não me lembro certinho. Vamos ver se deu ou não, tá? Topo com esse fundo, primeiro alvo dava aqui. Deu aí mais ou menos na região, tá? Não deu bem certinho, deu um pouquinho acima, mas na região. Então, você tem aqui, cara, uma região de 5 confluências, cara. É uma contra boa? É excelente, cara.
É excelente. Agora, se aqui só tivesse um 7,6, só tivesse um 61. Ah, outra coisa aqui, ó, deixa eu só traçar. Se eu pegar esse topo aqui, ó, com esse fundo aqui, ó, essa região era 50% desse fibro maior. 6 confluências, tá? 6 confluências. Como é que eu não vou pegar um trade desse? Uhum. Tá? E quer mais uma? Assim, não ficou das melhores, tá? Mas enfim. Essa região aqui, ó, região de troca de polaridade, ó. Tá vendo? Ó? Topo, fundo, abertura aqui desse dia. Hoje veio testar aqui a região de novo. Tá vendo? Então aí, 7, Uhum. 6, 7 confluências. E quase pegou na 61 ali também, né? Seria isso? Não, mas aí é que depois, né, que ele estopou a gente no caso. Né, que ele caiu mais um pouco. Sim, sim, sim. O que eu tô querendo Sim. falar, cara, é o seguinte. Você tem 7 confluências numa região, né, com o mercado chegando esticado, que podem segurar o preço e fazer um repique. Eu vou ser sincero com você, tá? Eu não vou ser hipócrita, não vou mentir para você. Eu prefiro e gosto 1000 vezes mais de operar tendência do que contra. Mas Uhum. numa operação que você tem 7 confluências, cara, você, tipo, tem que pegar, entende, cara? Claro, tem que pegar, que eu digo, se você já validou, né? Se você tem confiança, já estudou e tudo mais. Se você ainda não tá nessa fase, começa a se atentar, começa a tirar print, começa a anotar, né? Começa a ver como é que o mercado se comporta nessas regiões. Porque, assim, é muito provável que ele faça um processo corretivo. De novo, é difícil ele romper uma região de 7 confluências de trava esticado sem ancoragem das médias. Hoje, tá? Eu estou percebendo que a gente está num ciclo que o mercado tá meio complicado com relação à contra, mas até mês passado, retrasado, estava excelente, né? Vocês sabem disso. Hoje, por uma infelicidade, ele acabou. Vou botar os 2 minutos aqui, ó, para vocês verem. Eu peguei o trade, só para vocês entenderem o que eu fiz, tá? Eu peguei o trade no risco da região. Quando 2 minutos fechou esse gatilho de ignição, eu aumentei a mão nele. Tá? Porque agora, antes eu peguei no risco, né? Outra coisa que é interessante, 7 confluências, cara, tem que pegar no toque. Não tem que esperar candle gatilho. Que muitas das vezes o candle gatilho já vai pagar, se você esperar o candle gatilho, por ser uma região com várias confluências, ele já vai rejeitar e vai ficar o stop grande. Às vezes daí não compensa, né, o trade. Então aqui, galera, eu peguei no risco, de quando ele fechou, aumentei a mão e daí trouxe o stop para o técnico. Assim, por uma infelicidade, hoje, né, um dia em específico que a gente está analisando, ele não cravou a minha parcial, pelo menos, que estava na 20 aqui do 2. Tá? Eu estava com A a parcial parcial. exatamente aqui. Percebem que ele chegou próximo, só que esse próximo candle explodiu para baixo. E aí não deu tempo da média nem ancorar ali nos preços, não deu tempo de pegar a parcial, voltou, infelizmente estopei. Entendi. Mas assim, estopei, aí que tá, cara. Eu até fiz um post lá hoje no meu Instagram, né, foco no processo, aí que tá. Foi um stop, óbvio, não vou mentir também, fiquei meio puto, porque por 20 pontos pegou minha parcial, mas é um stop que eu tomo tranquilo, cara. Por quê? Porque eu sei que eu fiz a coisa certa. E eu sei que de 100 trades que eu fizer dessa maneira, 80, 90 vão... Não, tá, 80, 75, 80, tá? 75, 85 vão dar certo. Entende? E toda Porque eu tenho vez 7 que desce, vai confluências. pegar também, né, mano? Exatamente. Então, cara, é um stop que você toma tranquilo, tá? Quer medir se você está operando correto ou não, é você ter paz no stop. Se você tomar um stop e ficar em paz, você até pode ficar puto, né? Porque o mercado trollou ali na hora, mas se você ficar em paz é porque você está fazendo a coisa certa. Você está operando de acordo com o teu operacional, de acordo com aquilo que você estudou. Tomou stop, ficou puto, é muito provável que você está entrando em operação que não devia, está caçando trade, está querendo recuperar o loss, tá? E isso daí já entra na parte comportamental, né? Ô, Mas enfim. Samuca, a última coisa, mano. E aí, no caso, exemplo, você pegou, então, geralmente, a parcial, quando na contratendência, geralmente é na média de 9, 20, mais ou menos? Aí que tá. Isso também varia um pouco. Geralmente é numa média, mas o que eu estou querendo falar é que vai variar a média. Por que eu estou falando isso? Quando eu estava olhando 5 minutos, né? Perceba o seguinte, cara, nos 5 minutos, a gente estava posicionado e ele fechou aqui nos 5 minutos um baita de um candle de ignição de reversão.
Quando eu olho isso daqui, cara, e a 9 ainda está longe, é muito claro para mim que ele tem maior possibilidade de buscar 9. Só que se eu... 9 do 5, né? Agora, se eu olho Sim. 2 minutos, você percebe que a 9 do 2 já estava na cara, aí não Uhum. fica interessante, porque às vezes não paga um risco-retorno positivo bom. Então, vai variar. Se a gente entra num trade de contra-tendência e a 9 do 2 está longe, a gente vai para a 9 do 2. Se ela já está muito próxima, às vezes é melhor ir para 20 do 2 por uma questão de gerenciamento de risco-retorno, né? Porque daí, Uhum. pô, vou pegar 50 pontos até a 9 do 2 com stop de 180. Não faz sentido daí, entendeu? Daí, Uhum. nesses casos, a gente tem que pagar para ver se ele vai lá mesmo e buscar essas médias dos tempos gráficos maiores, tá? Mas aí vai depender do contexto. Não, fechou. Samuel, obrigado, viu, irmão? Obrigadão, cara. Fechou, cara? Valeu, cara. Boa, Obrigado. boa quarta aí. Valeu pra vocês também. Irã, E aí, Samuel, beleza? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. tudo bem? Beleza? Olha só, eu estou acompanhando vocês já há algum tempo, né? Conheci aí o Adriano Mendes e me identifiquei muito com a operacional de vocês, em especial com a assertividade dele. Então, achei Aham. isso muito bacana. Dei uma olhada aqui em alguns vídeos, e o que me encantou, cara, digamos assim, foi essa questão de como vocês trabalham a ferramenta de Fibonacci de uma maneira mais ampla, não só ali no intraday. Vocês fazem a gente olhar para trás. Sim. E assim, eu tô bem impressionado com isso. Eu venho, assim, de algumas mentorias, como a maioria do pessoal, e eu tenho uma dúvida crucial, cara. É o seguinte, eu venho ali da linhagem do Al Brooks, né? Então, a mentoria é muito Uhum. boa também, etc. Mas lendo a metodologia do Al Brooks, eu percebo que ele praticamente ele não descarta completamente, mas deixa de lado um pouco essa ferramenta do Febo. Fibonacci, né? Então, Aham. assim, Ele é mais eu acho setapeiro, né? muito isso. Aí eu falei, cara, eu ainda tenho que me apegar mais ainda a essa ferramenta, porque, cara, as validações delas são incontestáveis, né? Sim. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, meu caro, para um operador como eu, que já vem ali de uma escola do Al Brooks, eu aproveitaria muita coisa nessa mentoria nossa, precisaria ir lá para o Start, o que é que você me diria sobre isso? Tá. O Al Brooks, porra, quem sou eu pra falar do Al Brooks, né? Mas ele é, o ruim Claro, é cara. que o ruim não, né? Ele é bem setapeiro, vamos dizer assim. E a gente tem uma visão, cara, de que não dá para engessar muitas vezes o mercado, entende? O Aham. mercado ele é dinâmico. É que nem eu falo para vocês, dinâmico e cíclico, né? Um operacional, vamos pegar a simetria como exemplo. A simetria que até semana passada, retrasada, estava funcionando assim de maneira magnífica, essa semana já estou percebendo que não deu tanta simetria, não me lembro de ter dado simetria aí. Hoje eu mostrei ali algumas possibilidades para vocês, né? Se o mercado desse a simetria, acabou não dando, beleza? Mas conseguem perceber que de uma semana para outra já muda um pouco o mercado? Né? Então, tem que ter um certo dinamismo na análise. Eu brinco com a galera que é o seguinte, o meu gráfico, ele não precisa nem ter candle, mas ele tem que ter Fibo. Por quê, cara? O Fibo é a minha bússola, é meu mapa. É através do Fibo que eu vou identificar regiões que são operáveis ou não, entende? Exato. É através do Fibo que eu vejo se o mercado corrigiu o suficiente uma pernada de alta ou não, uma pernada de queda ou não, é através de FIBO que eu traço meus alvos, para onde eu vou levar minha operação, e percebe que o FIBO nada mais é que uma forma de você objetivar a tua análise. Ele é uma ferramenta que você consegue, como eu falei anteriormente, né, se adaptar ao mercado, no sentido dos ciclos do mercado, mas ao mesmo tempo ele é uma ferramenta que objetiva, né? Pô, se eu entrei aqui e tenho um alvo de espelhamento aqui, eu só vou sair aqui, eu não vou sair no meio do caminho, porque se eu sair no meio do caminho, eu estou tomando uma decisão emocional, né? Então, agora, indo para a questão do start, a gente precisa fazer uma avaliação, Irã, da tua capacidade técnica, tá?
Sim. Se você disser para mim, Samuca, eu me garanto em traçar FIBO, eu me garanto na leitura das médias, já entendo como é que funciona, eu conheço todas as estruturas de mercado, né? Triângulo, retângulo, espelhamento, pivô, diamante, Sim. né? Conheço tudo isso, domino, tenho já um gerenciamento de risco definido. Cara, nem vá para o Start, tá? E não adianta você querer ir para o Start. Porque, como eu falei, o Start ele vai te dar essa base. O Start é para pegar a tua tiazinha lá de 70 anos que não sabe nem o que é mercado e ensinar para ela o que é mercado, ensinar para ela o que é candle, ensinar para ela o que é média, como analisar média, como analisar candle, como traçar FIBO, como montar um gerenciamento de risco, tá? Como que é configurado um triângulo ascendente, tá? Então, se você se garante nisso, cara, aí beleza, vai com mentoria direto, tá? Não tem por que você fazer o Start. Legal. Agora, se você não Era se isso. garante, aí é Start, tá? Certo. Me garanto sim. Outra dúvida. Perfeito. Bem, lá com quem eu estudava lá, a metodologia do Al Brooks, é um cara muito conceituado, muito respeitado, tudo. Porém, a didática eu não rolou em termos de didática, né? Então, isso é muito mais uma questão pessoal do que técnica da pessoa. Eu vendo aqui os seus vídeos e do Adriano, vocês abordam muito essa questão da troca de polaridade da simetria, né? Que eu achei muito bacana isso aí, porque a gente vai vendo as coisas conforme vocês vão desenhando aí na FIBO. Aliás, já estão desenhadas e a FIBO mostra, torna a coisa mais clara para a gente. E eu vou mergulhar agora nesses temas, troca de polaridade, assimetria. Nesses links que você mandou aqui para a gente na caixa, eu posso encontrar um bom conteúdo, né, sobre essas estratégias de vocês. Esse link que eu enviei hoje, cara, que você, se eu não me engano, você é novo no grupo, né, cara? Você que me mandou mensagem no Insta e tal, né? Ah, tá. Cara, Isso, eu sou novo no grupo. esse link que eu mandei, que agora, por conta aqui da correria do escritório e tudo mais, essa semana eu não consegui parar para fazer os diários de trade. Mas como é que funciona? Toda segunda, quarta e sexta, às 4 horas da tarde, eu faço um diário de trade revisando as operações do dia, tá? Antigamente era de manhã, agora eu passei para tarde, né, por conta aqui do QG, enfim. Esse link é uma playlist de todos os diários de trade que eu fiz até agora. Só para vocês entenderem, galera. Eu deixo o meu YouTube fechado para que vocês tenham a vantagem, né, de estarem pagando e ter acesso a esse conteúdo. O do Adriano ele é aberto porque daí é um conteúdo mais educacional, né, enfim, tudo mais. Mas o meu ele é fechado justamente para como é que eu posso falar? Valorizar o fato de vocês estarem nos pagando, né, e vocês terem essa preferência, tá? Então, por isso que é fechado o link, né, do YouTube lá. Então, ali, cara, tem todos os diários de trade que eu fiz, tá? Inclusive, sendo bem sincero com você, Irã, você vai ver a evolução que eu tive também, através dos diários. É muito nítido isso. Você vai ver um Samuel lá nos primeiros diários de trade, há 2 anos atrás, nem me lembro quando que foi, e você vai ver outro Samuel hoje, tá? Em termos de análise, em termos de amadurecimento, né? Em termos de evolução como trader mesmo, entende? Então, cara, o diário de trade é excelente porque ali é a prática da prática da prática do operacional. Cara, se você maratona esses vídeos, velho, eu arrisco a dizer que você quase não precisa de mentoria. Sendo bem É isso sincero, que eu quero, vou maratoná-los mesmo. tá? Se você Eu vejo, maratonar, cara, se você já tem um conhecimento, cara, você, velho, sabe? Você faz mentoria, obviamente, para depois poder entrar na sala, para ter acesso ao Adriano, para conhecer aí claro. por trás dos bastidores ali da estratégia, vamos dizer assim. Mas se você tiver um raciocínio e entender o que a gente está falando, você vai ver, cara, que vai te ajudar muito. Não, para finalizar, para não tomar o tempo de vocês. Aí, cara, eu estava acompanhando lá o curso dessa pessoa, um bom operador, como eu falei antes, porém, a Fibonacci, essa ferramenta, ela é tratada meio com desprezo por ele, né? Não precisa, o Al Brooks, assim, eu falei, porra, esse negócio não está batendo para mim, né? Quando eu comecei a ver seus conteúdos, o Adriano falando, aquela puxada para trás que vocês dão, cara, que dão a visão para a gente, eu falei, caralho, tá tudo aqui na minha frente e esse negócio não pode ser desprezível assim.
entendeu? Aham. E a metodologia, aí me identifiquei muito com essa assertividade de vocês, do Adriano. E é isso, cara. Vou entrar agora aqui na maratona dos vídeos e pretendo, com muita convicção, já embarcar aí no próximo mês, talvez, Show, quando abrir vaga, não sei se está aberto, na mentoria. Valeu? show. Obrigado, meu Beleza. cara. Eu vou mandar aqui, ó, no grupo uma aula de Fibonacci que eu fiz exclusivo para vocês aqui do Telegram Pro. Obviamente que você não estava ainda no grupo, tá? Esse link está fixado lá no Telegram Pro, tá, galera? Mas vou passar aqui para vocês, enfim, mais fácil de vocês salvarem. Deixa eu só ver se eu peguei o link certo, peraí. Não, peguei o link errado, peraí. Peraí. É. Aí, ó, é o segundo link, tá? Pessoal, de verdade, essa aula de Fibonacci, Beleza. sinceramente, acho que foi uma das minhas melhores aulas que eu já fiz, tá? Assim, quem já assistiu tá de prova aí, cara. Eu pego desde o início, tá, Irã? Desde do básico, do que é Fibo, né? Que para você é novo, e avanço até para a parte de confluência. Então tá bem legal mesmo, tá? Essa aula aí. Bacana, meu irmão. Obrigadão. Valeu. Beleza? Valeu, cara. Deixa eu ver quem mais tem perguntas aí. Mais alguma pergunta, galera? Estão tranquilos? Então, acho que é isso, pessoal. Já revisei, querendo ou não, já revisei um pouco aí as operações do dia, né? Querendo ou não, essa compra aqui, falei um pouco dessas possibilidades de compra aqui, mas aí as travas, né? Enfim, essa daqui que para mim foi a melhor compra do dia, pena que eu estava almoçando aqui na hora. Inclusive, ó, uma coisa que eu tenho percebido, tá? O horário do almoço tá dando bons trades, cara. O horário do almoço, que geralmente a gente não gosta de operar, tá gerando bons trades, viu? Ficar esperto com isso. De novo, é a questão do ciclo do mercado, tá? Comprovando na prática aí para vocês. Não sei se vocês estão com essa percepção também, mas, pô, todo dia ali no horário do almoço tá dando uns tradezinhos da hora, né? Enfim. Ó, o Eduardo também percebeu, ó. Legal. Então é isso, galera. Vamos encerrando aí por hoje. Quero ver, tá? Se eu faço mais disso. Acho que é legal, ajuda vocês. Porque daí sai daquela formalidade de sempre, ele tá só no Telegram, né, mandando análise, a gente, tipo, aproxima um pouco mais a minha pessoa de vocês, no sentido de vocês tirarem dúvida, conversar, enfim, às vezes a pessoa quer trazer uma situação que aconteceu com ela, né, enfim. Vamos ver se, conforme a gente vai ajustando a agenda aí, conforme a correria da gente consegue fazer mais isso daí. Beleza? Então é isso, galera. Obrigado a presença de todos, tamo junto, amanhã tem mais. E depois eu disponibilizo aí a gravação da aula de hoje para quem chegou atrasado aí. Beleza? Valeu, até amanhã, galera. Tamo junto. Abraço. Até mais, valeu. Valeu.